Olá, meus irmãos, bem-vindo a mais um Terças Devocionais e vamos iniciar um novo devocional, uma série de devocionais em relação às bem-aventuranças. Eu vou utilizar um e-book do nosso irmão A.W. Pink, também chamado As Bem-aventuranças. E hoje eu gostaria, no dia de hoje, começar apenas com a introdução a esse devocional, para que nas próximas semanas a gente possa desfrutar esse ensino que o Senhor Jesus fez no monte, né, quando ele está junto com os seus discípulos lá e tem essa oportunidade e traz esse ensino para cada um deles. Então, iniciando a introdução, as opiniões têm se dividido em relação ao desenho, escopo e aplicação do Sermão da Montanha. A maioria dos comentaristas viu nele uma exposição da ética cristã. Homens como o falecido Conde Tolstói consideram isso o estabelecimento de uma regra de ouro pela qual todos os homens devem viver. Outros insistiram em seus pressupostos dispensacionais, insistindo que pertence não aos santos da presente dispensação, mas aos crentes dentro de um milênio futuro. Duas declarações inspiradas, no entanto, revelam seu verdadeiro escopo. Em Mateus 5, 1, 2, aprendemos que Cristo estava ensinando seus discípulos. Em Mateus 7, 28 e 29, fica claro que ele também estava se dirigindo a uma grande multidão. Assim, é evidente que este ensino de Nosso Senhor contém instruções tanto para os crentes como para os incrédulos. É preciso ter em mente que esse sermão foi a primeira declaração de Cristo ao público em geral, que havia sido criado em um judaísmo defeituoso. Também foi possivelmente seu primeiro discurso aos discípulos. Seu propósito não era apenas ensinar a ética cristã, mas expor os erros do farisaísmo e despertar a consciência de seus ouvintes legalistas. Em Mateus 5, 20, ele disse: Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino de Deus, dos céus. Então, no final do capítulo, ele expôs a espiritualidade da lei de modo a despertar seus ouvintes para verem a necessidade de sua própria justiça perfeita. Era a sua ignorância da espiritualidade da lei e verdadeira fonte do farisaísmo, pois seus líderes afirmavam cumprir a lei na letra externa. Foi, portanto, o bom propósito do nosso Senhor despertar suas consciências ao fazer cumprir a verdadeira importância e exigência interior da lei. Deve-se notar que este sermão da montanha está registrado apenas no Evangelho de Mateus. As diferenças entre ele e o sermão da planície, lá em Lucas 6, é numerosamente nítido. Embora seja verdade que Mateus é de longe o mais judeu dos 4 evangelhos. No entanto, acreditamos que é um erro grave limitar sua aplicação aos judeus piedosos, seja do passado ou do futuro ou de agora. O versículo inicial do Evangelho, onde Cristo é apresentado de duas maneiras, deve nos alertar contra tal restrição. Lá ele é apresentado como o filho de Davi e como filho de Abraão, o pai de todos os que creem, como diz lá em Romanos 4,11. Portanto, temos plena certeza de que este sermão anuncia, nos mostra princípios espirituais que prevalecem em todas as épocas. E com base nisso, devemos proceder. A primeira pregação de Cristo parece ter sido resumida em uma frase curta, mas crucial, como a de João Batista antes dele: Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Mesmo sendo verdade que boas companhias em um bom ambiente apropriado se beneficiará de um breve estudo como este, para discutir o tópico mais interessante, o reino dos céus, e como Jesus falou sobre o reino dos céus. O que é e quais são os vários períodos do seu desenvolvimento? Mas essas bem-aventuranças nos ensinam muito sobre aqueles que pertencem a esse reino,
sobre quem Cristo pronunciou suas mais altas formas de bênção. Cristo veio uma vez em carne, e ele está vindo novamente. Cada advento tem um objetivo especial relacionado com o reino dos céus. O primeiro advento de nosso Senhor foi com o propósito de estabelecer um império entre os homens e sobre os homens, lançando os fundamentos desse império nas almas individuais. Sua segunda vinda será com o propósito de estabelecer aquele império na glória. Portanto, é de vital importância que entendamos qual é o caráter dos súditos daquele reino, para que possamos saber se pertencemos ao reino e seus privilégios, imunidades e recompensas futuras fazem parte do nosso presente e futura herança. Assim pode-se compreender a importância de um estudo devoto e cuidadoso dessas bem-aventuranças. Devemos examiná-los como um todo. Devemos fazer isso sem perder uma parte da lição que eles ensinam juntos. Essas bem-aventuranças formam um único retrato. Quando um artista faz um quadro, cada linha pode ser elegante e magistral, mas é a união das linhas que revela sua relação mútua. É a combinação dos vários delineamentos artísticos e toques minuciosos que nos dá o retrato completo. Portanto, aqui, embora cada aspecto separado tenha sua própria beleza e graça peculiares e mostre a mão de um mestre, é somente quando tomamos todas as linhas, em combinação, que temos o retrato completo de um verdadeiro sujeito e cidadão no reino de Deus. A grande salvação de Deus é gratuita, sem dinheiro e sem preço, como diz lá em Isaías 55:1. Esta é uma provisão mais misericordiosa da graça divina, pois se Deus oferece a salvação à venda, nenhum pobre pecador poderia segurá-la, visto que ele não tem nada com que comprá-la. Mas a grande maioria é insensível a isso. Sim, todos nós somos, até que o Espírito Santo abra nossos olhos, cegos pelo pecado. Somente aqueles que passaram da morte para a vida se conscientizam de sua pobreza, ocupam os lugares de mendigos, se alegram por perceber a caridade divina e começam a buscar as verdadeiras riquezas. Assim, os pobres têm o evangelho pregado a eles, como diz lá em Mateus 11:5, pregado não apenas aos seus ouvidos, mas para os seus corações. Assim, a pobreza de espírito, a consciência da própria vacuidade e necessidade resulta da obra do Espírito Santo no nosso coração, no coração humano. Resulta da dolorosa descoberta de que todas as minhas justiças são como trapos imundos. Segue-se que foi despertado para o fato de que minhas melhores atuações são inaceitáveis. Sim, é uma abominação para o 3 vezes santo. Santo, santo, santo. Assim, aquele que é pobre de espírito percebe que é um pecador que merece o inferno. A pobreza de espírito pode ser vista como o lado negativo da fé. É a compreensão da absoluta inutilidade de alguém que precede o apego a Cristo pela fé. Um comer espiritual de sua carne e beber do seu espírito, como diz lá em João 6:48 até 58. É a obra do Espírito esvaziar o coração de si mesmo, para que Cristo possa enchê-lo. É uma sensação de necessidade e miséria. Essa primeira bem-aventurança, então, é fundamental, descrevendo um traço importantíssimo que é encontrado em toda a alma regenerada. Quem é pobre de espírito não é nada aos seus próprios olhos e sente que o seu lugar é no pó diante de Deus. Ele pode, por meio de ensino falso ou mundanismo, deixar aquele lugar, mas Deus sabe como trazê-lo de volta. Em sua fidelidade e amor, Ele o fará, pois o lugar de humilde abnegação diante de Deus é o lugar de bênção para os seus filhos. Como cultivar esse espírito que honra a Deus é revelado pelo Senhor Jesus em Mateus 11,
29. Aquele que possui essa pobreza de espírito é declarado bem-aventurado, porque ele agora tem uma disposição que é o oposto daquela que era por sua natureza, porque ele possui a primeira evidência segura de que uma obra divina da graça foi operada dentro dele, porque tal espírito o faz olhar para fora de si mesmo em busca do verdadeiro enriquecimento, porque ele é um herdeiro do reino dos céus. Que o seu dia seja abençoado e até a próxima semana. Deus abençoe cada um dos meus irmãos.